Irmãos, antes da nossa reflexão desta noite, permitam-me fazer uma saudação especial a todos os nossos rádio ouvintes, aquelas pessoas que acompanham os cultos da nossa igreja pela rádio, você que neste momento está conectado ao culto da nossa igreja pelo rádio. Eu fiquei impressionado nesse fim de semana em ouvir tantos testemunhos de pessoas que acompanham a nossa igreja pelo rádio. Não apenas pela internet, mas também pelo rádio, né? Engraçado foi um irmão dizer para mim hoje: pastor, eu te conhecia de ouvir, agora eu conheço pessoalmente. Teve uma outra irmã que diz assim para mim: pastor, eu pensava que o senhor fosse uma pessoa tão velhinha, pela sua voz e tal, mas agora eu vejo que o senhor é tão jovem. Obrigado. Muito obrigado, né? Então, quero agradecer a todos vocês que nesse momento estão conectados, irmãos da PIB de Abreu e Lima, que disseram: olha, pastor, todas as vezes que a gente sai da igreja de manhã e a gente está indo para casa, a gente liga, sintoniza, portanto, o culto da igreja da Capunga, e a gente pega pelo menos a parte final da mensagem. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus pela obra que o Senhor tem feito através do rádio, através da internet, alcançando tanta gente. Hoje é o último domingo do mês de agosto, portanto, o último domingo do mês da juventude. E que bênção foi poder ver nossos jovens e adolescentes aqui ajudando-nos na direção dos cultos. Graças a Deus por isso. Acompanhar também o Conex no final de semana passada, a bênção que esse congresso foi para a nossa edificação. Louvado seja Deus pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando grandemente e que nós possamos acolher os nossos jovens sempre, abraçá-los e ajudá-los na sua caminhada com Jesus, na sua caminhada de fé. Meus irmãos, vamos localizar a palavra de Deus, que servirá de base para a nossa reflexão desta noite. E justamente por ser este último culto de domingo no mês da juventude, eu gostaria de trazer para os jovens de todas as idades, uma inspiração através de alguns personagens bíblicos que nós encontramos no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Então, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer a alguns textos do livro de Samuel. Todos nós temos Bíblia, gente? Temos Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, levante a sua Bíblia. Pode ser o celular, que bênção, graças a Deus. Então, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Se você ainda não leu a história do nascimento de Samuel, a experiência de Ana, sua mãe, experiência que ela teve com Deus, vale a pena chegar em casa e ler o capítulo 1. E no capítulo 2, nós vamos encontrar o cântico de Ana, vamos encontrar já uma referência, não a Samuel, mas aos filhos de Eli. Eu gostaria de deixar com você uma pergunta para a nossa reflexão nesta noite. Qual é a sua onda? Qual é a sua onda? Nós temos praia aqui em Recife, praia de Boa Viagem. Olinda tem praia aqui do nosso lado. Jaboatão tem praia de Piedade, Candeias. Temos muitas praias aqui próximas a nós. E nas praias a gente encontra ondas. Algo que me chamou a atenção na Olimpíada, eu acho que todos nós que acompanhamos, tivemos a oportunidade de acompanhar ou ver depois, eu não sei nem se vi ao vivo ou vi depois, a aflição do Gabriel Medina, quando estava disputando a medalha de ouro. Ele simplesmente perdeu a disputa porque não veio uma onda.
porque não veio uma onda. Depois ele teve que lutar pelo bronze e conseguiu, então, a medalha de bronze. Mas muitas ondas hoje, na forma de influência, estão atingindo a nossa juventude, estão atingindo os nossos adolescentes em cheio. Sabe aquela onda assim que pega você de forma inesperada, e você leva um tombo, sai rolando assim na areia? Nunca viveu isso? Nunca passou por isso? Pois é, lá no Rio de Janeiro chamam isso de caixote. Você levou um caixote da onda, né? Oi? Caldo da onda. Muito bem. Então, muitas vezes, né, nós apanhamos das ondas quando elas nos atingem de forma inesperada. Mas hoje, certamente, muita gente está sofrendo com as ondas de tantas influências que estão atingindo a nossa juventude, estão atingindo os nossos adolescentes. E, como eu disse, essa mensagem é para todos nós, é para todos os jovens de todas as idades. Então, em qualquer tempo da nossa vida, nós estamos sujeitos a esse tipo de influência. Nós temos aqui no livro de Samuel duas ondas distintas: as ondas dos filhos de Eli, sacerdote, juiz de Israel, e as ondas de Samuel. Há um confronto muito nítido entre essas duas ondas, e nós vemos claramente, à luz da Escritura, qual é a onda que nós devemos pegar, qual é a onda que nos dará a medalha de ouro na vida cristã. Vejamos primeiramente as ondas dos filhos de Eli. A primeira onda deles é a onda de uma sexualidade irresponsável. É a onda de uma sexualidade irresponsável. Vejam comigo o verso 22, 1 de Samuel 2, 22. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, como eles adulteravam com as mulheres que serviam à porta da tenda da revelação, a tenda do encontro. Os filhos de Eli tinham relações sexuais promíscuas fora do casamento, obviamente, com as mulheres que frequentavam o santuário. Eram casados, mas tinham relações sexuais fora do casamento. Sexo é uma bênção de Deus, presente de Deus para o ser humano, desde que seja feito dentro do casamento, e casamento entre um homem e uma mulher, como diz a palavra de Deus. O sexo foi planejado por Deus para ser praticado tão somente dentro do casamento. Não tenha vergonha de ser virgem. Não tenha vergonha de casar virgem. Não tenha vergonha de esperar o tempo próprio. Não tenha vergonha. Vivemos num tempo em que o sexo fora do casamento é normal. Vivemos num tempo em que casar virgem é um comportamento de um extraterrestre. Vivemos num tempo de completa depravação moral. Depravação moral. Uma das ondas dos filhos de Eli era a onda da sexualidade irresponsável. Uma outra onda deles era a onda da desobediência aos pais. Veja comigo o verso 23 em diante. Já lemos o verso 22. O verso 23, e disse-lhes quem? Eli. Eli disse aos seus filhos: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem
quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, por todas as más obras que eles estavam praticando ali na casa do Senhor. Hofni e Finéias, esses dois filhos de Eli, não davam ouvidos ao seu pai. A palavra de Deus nos diz: honra a quem? A teu pai e... Gente, por favor, me ajuda aqui. Honra a teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Se você quer ir bem na sua vida, honre seu pai, honre sua mãe. Porque, do contrário, você se dará muito mal. É bíblico. Simples assim. Não faça nada sem a bênção dos seus pais. Não namore sem a bênção dos seus pais. Não case sem a bênção dos seus pais. E detalhe, não basta ter a bênção de um, do pai, não ter a bênção da mãe. Ah, eu tive a bênção do meu pai, mas não teve a bênção da mãe, não resolve. Teve a bênção da mãe, mas não teve a bênção do pai, não resolve. Você precisa honrar pai e mãe. Não faça planos sem a bênção dos seus pais, planos para o seu futuro sem a bênção dos seus pais. Quantas pessoas vivem hoje a dor de casamentos bem complicados ou a dor do divórcio simplesmente porque não ouviram os seus pais. A onda de Hofni e Finéias, uma das ondas desses filhos de Eli era a onda da desobediência aos seus pais. Também, o texto também nos ensina que eles viviam a realidade da onda da corrupção. Veja o que diz o verso 13. Verso 13 do mesmo capítulo 2. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, o costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia o sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. E se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Meus amados, a corrupção é uma praga antiga. E nós vivemos um tempo em que mentir, enganar os outros, parece que vai se tornando, de alguma forma, para alguns, graças a Deus não para todos, um senso comum. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Outra onda dos filhos de Eli é a onda do desprezo pelo Senhor. O verso 17 nos diz que eles desprezavam a oferta do Senhor, e não apenas a oferta do Senhor, mas o próprio Senhor. Vejam o que diz aí o verso 12. Verso 12 do capítulo 2: os filhos de Eli eram homens malignos, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, não se importavam se aquilo que estavam fazendo era do agrado do Senhor ou não. Por isso o texto diz que eles desprezavam o Senhor. Esse verso 12, traduzido por Eugene Peterson, diz assim: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse,
Eles não acreditavam no eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Quando é que demonstramos que não nos importamos com o Senhor? De que maneira nós demonstramos que não nos importamos com o Senhor? Vou lhe fazer uma pergunta. Houve algum momento na sua vida em que Deus lhe disse para fazer alguma coisa e você não fez? Como dizem os adolescentes, você deixou Deus no vácuo? Deus mandou que você fizesse algo e você não fez. Essa é uma forma de você demonstrar que você não se importa com o Senhor, que a palavra do Senhor, que a vontade do Senhor não é importante para você, porque Deus mandou você fazer alguma coisa e você não fez. Houve algum momento na sua vida em que Deus lhe mostrou um caminho e você foi por outro? Você seguiu outro caminho? Uma outra onda dos filhos de Eli era a onda da religiosidade vazia. A religiosidade tem a ver com aquilo que nós aparentamos por fora. A espiritualidade tem a ver com aquilo que nós somos de fato por dentro. Aqueles filhos de Eli, eles viviam como religiosos, viviam dentro do templo, mas estavam perdidos dentro do templo, estavam alienados de Deus dentro do templo. Você tem noção do perigo que isso representa? Eles foram criados dentro do templo desde que nasceram, filhos de um sacerdote. Eu me tornei filho de pastor aos 16 anos. Eu não fui filho de pastor na minha infância e nem no início da minha adolescência, mas aqueles não. Eles foram criados dentro do templo, como filhos do sacerdote. E estavam perdidos, completamente perdidos, dentro do templo do Senhor. Isso me faz lembrar do irmão mais velho do filho pródigo, aquela parábola que Jesus contou. A perdição do mais novo é muito clara, muito evidente, porque ele saiu de casa, foi para um país distante e viveu dissolutamente, e sofreu consequências terríveis, a ponto de ir disputar comida com os porcos no chiqueiro. Mas lá ele se arrependeu e voltou para casa. Então a perdição do mais novo é muito mais fácil de ser identificada. Mas a palavra de Deus nos diz que essa parábola é a respeito de dois filhos perdidos. A perdição do mais velho é mais difícil de ser identificada, porque ele estava dentro da casa do pai. Ele nunca saiu da casa do pai. Nunca saiu da casa do pai, mas estava alienado do pai. Tanto que ele não conseguiu se alegrar com a volta do irmão mais novo, como o pai se alegrou. Esse teu filho aí que chegou, a ele tu deste um bezerro cevado. Este teu filho aí, completamente alienado do coração do pai. E nós podemos passar a vida inteira dentro de um templo e viver completamente alienados daquilo que está na mente e no coração do pai. Por conta de todos esses problemas, de todas essas situações, no final do capítulo 2 de 1 de Samuel, Deus levantou um profeta anônimo. Deus levantou um profeta anônimo, não sabemos o seu nome, que foi até Eli e lhe apresentou uma palavra do Senhor.
E lá no versículo 35, você vai observar, 1 Samuel capítulo 2, verso 35, então suscitarei para mim, Deus está falando através do profeta anônimo, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Deus estava preocupado em ter um sacerdote fiel, que fizesse exatamente aquilo que estava na sua mente e no seu coração. De outra forma, nós estaremos alienados do Pai, vivendo em função de nós mesmos, perdidos nos nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, e não submissos à autoridade de Deus, submissos à vontade de Deus para as nossas vidas. A onda daqueles filhos de Eli era a onda da religiosidade vazia. Não passavam de religiosos. Mas quais foram as ondas que Samuel pegou? Quais foram as ondas que Samuel pegou? Samuel pegou a onda daqueles que têm uma experiência com Deus. Capítulo 3, vamos ao capítulo 3, no verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Esse é o momento em que Deus se apresenta a Samuel. Ele ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor, mas teve naquela noite. Justamente por isso ele não entendeu, não compreendeu o que estava acontecendo, quem estava falando com ele. Acordou de madrugada, ouvindo uma voz: Samuel, Samuel. E ele, achando que fosse o sacerdote quem estava chamando, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou, estou à tua disposição. E ele disse: não, eu não te chamei, volte para a sua cama. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que Deus era quem estava chamando o garoto. E o orientou da seguinte maneira: se você ouvir essa voz outra vez, diga simplesmente: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Ali Samuel conheceu o Senhor. Ali Samuel teve uma experiência com Deus. Deus o chamou pela 4ª vez. E ele respondeu dessa forma: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Meus amados, o que nos leva a deixar o cristianismo nominal é a nossa experiência com Deus. Você já teve a sua experiência com Deus? Você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Teve um encontro verdadeiro com Cristo? O templo é um lugar extraordinário onde podemos expressar a nossa comunhão com Deus, a nossa devoção, o nosso desejo sincero de servir ao Senhor com todo o nosso coração. E esse é o retrato que encontramos na vida de Samuel. Esse menino cresceu no templo, aprendeu desde cedo a ter Deus como prioridade na sua vida, e ainda adolescente, Samuel foi confirmado como profeta do Senhor. Entretanto, esse não foi o retrato de Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. A semelhança de Samuel, eles também cresceram no templo. Conheceram bem de perto a religiosidade do povo de Israel. Entretanto, nunca tiveram uma experiência verdadeira com Deus. Hofni e Finéias nos ensinam que podemos passar a vida inteira dentro do templo, sem contudo ter uma experiência genuína, verdadeira com o Senhor. Podemos saber tudo a respeito de Jesus. Podemos conhecer e até pregar a palavra de Deus muito bem, sem ter uma experiência com Jesus. Os filhos de Eli não conheceram a Deus, mas Samuel o conheceu. E aqui está a grande diferença. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Sermão do Monte,
finalzinho do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 7, no verso 13, o Senhor diz assim: entrem pela porta estreita, Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobo devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Estar dentro do templo não é garantia de salvação. Dizer Senhor, Senhor, não é garantia de salvação. Aliás, quem diz Senhor, Senhor, normalmente é quem está dentro do templo, não é quem está fora do templo. Dizer Senhor, Senhor, apresentar um currículo daquilo que nós fizemos isso, fizemos aquilo, profetizamos, fizemos milagres, expelimos demônios e tantas outras coisas extraordinárias que poderíamos relacionar, não será suficiente. O que será suficiente é ter uma experiência com Jesus. Você já teve a sua experiência com Jesus? A onda de Samuel também era uma onda de compromisso com Deus. A diferença entre aquele que diz ser um discípulo de Jesus e aquele que é um discípulo de Jesus de fato é o seu compromisso com Jesus. Samuel foi um discípulo autêntico. Samuel não se deixou ser levado pelo mau exemplo dos filhos de Eli. Percebam bem, os filhos de Eli eram mais velhos do que ele. Ele poderia muito bem ter assimilado toda a corrupção, toda aquela desobediência ao pai. Ele poderia ter assimilado para si aquela sexualidade irresponsável, fora do propósito de Deus para a sua vida. Samuel cresceu no meio deles, foi criado na casa de Eli, vendo toda a lambança que os filhos de Eli faziam. Entretanto, não se contaminou com eles, não adotou para si as mesmas atitudes, os maus exemplos dos filhos de Eli. Certamente você está cercado de gente que pode exercer influência sobre a sua vida, uma influência positiva, ok? Mas uma influência negativa também. Cabe a você pensar e refletir se essa influência realmente é de Deus ou não. É algo que vai contribuir para o seu relacionamento com Deus ou não. Veja simplesmente os frutos que essas pessoas estão colhendo. São frutos bons? São frutos agradáveis a Deus? As consequências das suas atitudes são boas ou são más? Uma outra onda tremenda de Samuel, a onda daqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou com Samuel:
Deus conseguiu falar com Samuel. Infelizmente, muitas vezes Ele não consegue falar conosco. Simplesmente porque nós não paramos para ouvir. Simplesmente porque nós talvez não queiramos ouvir, porque temos medo daquilo que Ele possa nos dizer. Pode ser que Deus nos mande fazer algo que nós não queremos fazer. Deus falou com tantas pessoas no passado, ainda hoje Ele quer falar com cada um de nós. A sua palavra, a sua voz nos dá orientação, direção. A sua voz nos dá consolo, forças em meio às provações. Como é que vamos ouvir a voz de Deus sem contato com a sua palavra? Com a sua palavra. Outro detalhe é que não adianta ouvir sem ter a disposição de obedecer. Samuel ouviu a voz de Deus e se dispôs a obedecê-lo em tudo. Às vezes não obedecemos, porque o que ouvimos de Deus não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. A palavra de Deus a Samuel foi a respeito dos filhos de Eli. Quando Samuel lhe contou o que havia dito, ele não gostou. Ele não gostou. E disse a Samuel: bem, Deus é Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele não gostou muito daquilo que ouviu. Precisamos estar abertos para ouvir a voz de Deus. Às vezes, ouvimos Deus fazer algumas exigências que nós naturalmente não queremos satisfazer. Se no serviço de Eli havia o pecado da omissão, e no serviço dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, o pecado da comissão, no serviço de Samuel havia a graça da submissão a Deus. Dão ouvidos à voz de Deus aqueles que agem de acordo com aquilo que está na mente e no coração de Deus, aqueles que se importam com o Senhor. Que Deus nos ajude a dar, certamente, ouvidos à sua voz. Deus de muitas maneiras, Ele procura falar conosco, dando-nos sinais. E quando nós não atentamos para os sinais de Deus, corremos riscos terríveis, terríveis. No seu carro, você tem diante de você um painel com alguns sinais. E se você não der atenção àqueles sinais, alguns problemas você enfrentará. Por exemplo, o nível de combustível. O painel está dizendo que você está na reserva, você precisa procurar um posto de gasolina urgentemente para abastecer o seu carro. Se você não fizer isso, você correrá o risco de simplesmente enguiçar por falta de combustível. Um outro sinal muito interessante é o sinal da temperatura. Já sofri terrivelmente por conta de simplesmente não ter observado o sinal da temperatura. Estava viajando e eu não vi que aquele sinal estava aceso ali no painel. E daqui a pouco, simplesmente, só vejo aquela fumaça saindo da frente do carro. Ferveu o motor. Ferveu o motor. Deus fala para transmitir sinais que hão de nos proteger, que hão de nos guardar de tragédias, de situações que terão que ser remediadas depois. Ele fala no nosso coração justamente para poder nos proteger e nos guardar. Mas uma outra onda muito interessante de Samuel é a onda daqueles que crescem. Diz o texto, voltando lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, nós vamos
encontrar aqui o texto dizendo que Samuel crescia. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel crescia, não apenas em estatura, aquele menino levado pela sua mãe, aquele garoto que foi levado ao templo exatamente quando foi desmamado pela sua mãe, era visitado pela sua família uma vez por ano, quando Eucana e Ana subiam até Siló para oferecer o sacrifício anual em favor da sua família. Mas aquele garoto cresceu não apenas em estatura, cresceu no conhecimento de Deus, cresceu na palavra de Deus, cresceu nas suas experiências com Deus, e por isso ele foi confirmado por todo Israel como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Em nome de Jesus, apanhe a onda do crescimento espiritual, crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Apanhe a onda daqueles que crescem, daqueles que amadurecem. Não permita que os anos passem e você continue o mesmo, manifestando atitudes infantis, próprias de criança, porque não houve crescimento, não houve amadurecimento. Qual é a sua onda? Qual é a sua onda? Provérbios diz que há caminho que ao homem parece ser correto, mas o fim dele conduz à morte. Há caminho que parece ser bom, mas o fim dele é uma tragédia. Precisamos pedir a Deus que apanhemos as ondas de Samuel e rejeitemos as ondas de Hofni e Finéias, a onda de uma experiência autêntica com Deus, a onda de alguém que ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição. A onda de alguém que, embora estivesse ao seu lado, estivesse rodeado de más influências, persevera em obedecer a Deus, em viver segundo o projeto de Deus, o propósito de Deus. A onda daqueles que crescem, amadurecem, a onda daqueles que dão ouvidos à voz de Deus, a onda daqueles que têm um compromisso com Deus e se dispõem a não apenas ouvir a sua voz, mas a obedecer aquilo que Ele tem mandado fazer. Qual é a sua onda? Vamos orar? De todo o meu coração desejo que jamais você apanhe qualquer onda dessas que os filhos de Eli apanharam. São exemplos de ondas que não devem ser apanhadas. Mas que você apanhe as ondas de Samuel, de alguém que viveu um relacionamento intenso e consistente com Deus. Foi instrumento de Deus para ungir 2 reis de Israel. Foi instrumento de Deus para levar o seu povo à vitória contra os filisteus, mesmo sem ser um herói de guerra, mas por ser um homem de Deus, por ser um homem de oração, dependente de Deus. Que influência
Samuel exerceu sobre a sua geração, porque ele rejeitou as ondas dos filhos de Eli e resolveu viver de acordo com aquilo que estava na mente e no coração de Deus.